Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar, por ocasião de mais uma celebração do Dia Internacional da Mulher. Desta vez temos o agradável prazer de ter entre nós a professora Fernanda Henriques, que amavelmente aceitou o convite para aqui estar connosco, falando deste tema que para nós é tão caro. A professora Fernanda Henriques é doutorada em Filosofia Contemporânea, fez a sua agregação em Filosofia de Género na Universidade de Évora. Nos anos 90 trabalhou na então Comissão para a Igualdade e os Direitos das Mulheres e nessa altura trabalhou com grupos europeus para a igualdade. Foi vice-presidente da Associação para os Estudos das Mulheres, foi coautora do programa da disciplina de Filosofia ainda em vigor e vai rejubilar-se este ano. Contamos então com a presença da professora Fernanda Henriques, que nos vai falar sobre padrões simbólicos e discriminação. Muito obrigada pelas suas palavras e também pelo convite para estar aqui. É com algum prazer, digamos assim, que aqui estou, na medida em que também já trabalhei nesta casa, e isso é sempre agradável, voltar às casas onde se trabalhou, e proponho-me falar de padrões simbólicos e discriminação para tentar chamar a atenção para o facto de que o ensino da filosofia no secundário pode ter um papel fundamental nesta tentativa, que no fundo é uma tentativa da sociedade contemporânea, de diminuir as desigualdades, as assimetrias mentais que fazem pensar o que é o homem e o que é a mulher. Intitulei esta minha intervenção de padrões simbólicos e discriminação, porque me pareceu que a questão de padrões simbólicos fazia sentido no contexto em que este programa será passado. E fazia sentido porque é uma espécie de padrões culturais que nós estamos muito habituados e habituadas a considerar como aquilo através do qual nos integramos nas nossas culturas, nos nossos grupos sociais ou profissionais. E quando eu falo de padrões simbólicos, estou a usar a expressão simbólico num sentido muito lato, mas padrões, ou seja, mostrar como transversalmente a todas as culturas há, digamos, dimensões simbólicas que as atravessam. E quando estou a falar de todas as culturas, queria fazer aqui um esclarecimento já. Eu, obviamente, me situo na sociedade ocidental e tudo o que eu vou falar tem a ver com isso e não com outras dimensões do problema. Muitos desses padrões simbólicos são discriminadores. Pensemos, por exemplo, naquilo que é transportado nas línguas, em todas as línguas, mas, apelando aqui à língua portuguesa, quando nós dizemos burro velho não aprende línguas, estamos a dizer o quê? Mesmo que não estejamos a pensar diretamente. Estamos a dizer que, quando se tem alguma idade, talvez já não valha a pena entrar em nenhuma aprendizagem, porque o nosso tempo já acabou, por exemplo. Ou quando dizemos burro velho não aprende línguas, foi o que eu tinha acabado de dizer, quando dizemos o trabalho é bom para o preto, estamos, no fundo, a falar do fundo de um racismo que nenhum de nós, se calhar, admite ter. Mas também podemos pensar naquilo que está contido nos dicionários, onde existe uma série de expressões ligadas a cada palavra
e que estão carregadas de simbologias. E quando se, por exemplo, quando se consulta um dicionário etimológico, até percebemos que o significado das palavras vai mudando ao longo do tempo. E dizia eu, quando nos centramos no dicionário, há uma coisa com que nos defrontamos sempre. É que para a palavra homem aparece ser humano, racional, de natureza com dimensões intelectuais, espiritual, etc. Quando procuramos a palavra mulher, diz apenas feminino de homem, e depois diz mulher casada ou mulher em sentido popular. Bom, pode parecer uma coisa sem importância, mas se calhar não é. Não é sem importância que a palavra mulher no dicionário nunca venha associado nem racionalidade, nem espiritualidade, nem intelectualidade, etc. Por outro lado, ainda, talvez valha a pena pensarmos porque é que entre nós portugueses e portuguesas, em Portugal, neste momento, há uma média de uma mulher por mês, ou mais de uma mulher por mês, a ser assassinada pelos seus companheiros. Não é porque os homens são monstros, nem porque as mulheres são tolas. Deve ser por outras razões. E também não é por os soldados serem facínoras que, quando há situações de guerra, as mulheres são vítimas de violação. Eu penso que, para lá de todas as outras razões que também haverá, existe uma que, a meu ver, é mais determinante do que todas as outras, porque é mais profunda e é mais inconsciente. E que, no fundo, tem a ver com a ideia de que as mulheres, no fundo, não são seres humanos tal como os homens. Elas são humanas, mas um bocadinho menos humanas do que os homens. É por isso, por essa ideia que homens e mulheres temos arraigados dentro de nós, sem darmos consciência disso, que provavelmente, quando o homem olha para uma mulher, pensa nela como um objeto de prazer possível. E só depois, se calhar, só um bocadinho depois, é que pensa nela como um ser humano igual a si próprio. Estes padrões simbólicos, isto que eu estou a chamar padrões simbólicos, talvez fosse mais rigoroso dizer que são esquemas de significações transsubjetivos que integram a nossa estrutura intelectual, o modo como nos integramos no mundo, o interpretamos, mas, e isso é uma vantagem, mas essa interpretação é, de alguma maneira, condicionada por eles. E que esses esquemas existem tanto nos homens como nas mulheres. E aqui eu creio que há duas dimensões da nossa cultura ocidental, que, a meu ver, marcam profundamente a constituição desses esquemas de significação transsubjetivos, que são a filosofia e a teologia. Uma filósofa espanhola que eu aprecio muito, que se chama Amélia Valcárcel, diz, vou citá-la, que na maior parte do mundo ocidental, a filosofia, a mais alta, difícil e abstrata reflexão das humanidades, é um dos veículos conceituais da sexualização, talvez o principal. Bom, eu estou de acordo com ela, embora me situa um bocadinho também noutra dimensão, porque eu creio, como eu disse já antes, que não é só a filosofia que marca este fator, ou melhor, que é este fator de discriminação. Porque eu penso que a teologia também marca de uma maneira muito importante as representações sociais que nós temos dos homens e das mulheres. E vou dar dois exemplos, ou melhor, um exemplo que se desdobra, digamos assim.
Eu vou falar do Aristóteles. Vou falar do Aristóteles e da herança antropológica assimétrica que ele nos legou. E vou falar do Aristóteles porque ele, desde que os árabes os introduziram na Península e na Europa do tempo, o seu estudo, ele foi sempre considerado, pelo menos até o século XVII, o filósofo. E, coitado do Galileu, bem sentiu na pele o peso de se confrontar com as ideias de Aristóteles. Estou a referenciar isso porque, de facto, esta ideia de que a humanidade é constituída por homens e mulheres, mas se calhar os homens são mais humanos do que as mulheres, tem uma raiz profundíssima no pensamento de Aristóteles. Para ele, o feminino e o masculino são opostos. Isso é bom, mas não são equivalentes, e isso é mau. Ou seja, o masculino é a referência, é o modelo, e o feminino é o derivado. Daí que o feminino e as mulheres fossem machos incompletos, imperfeitos, monstros, em boa verdade. E esta representação do feminino que recebemos, com tudo o resto que recebemos da Grécia, foi paulatinamente repetida ao longo do tempo, até que o nosso amigo Freud a assumiu e repetiu agora num contexto mais científico, dizendo que as mulheres, no fundo, se definiam por invejar, por terem inveja daquilo que constituía a sexualidade masculina. E esta ideia é a ideia de que as mulheres se definem por uma carência, por aquilo que não têm, por uma incompletude também. Quando eu há pouco falava de que não é só a filosofia que determina esta nossa herança ou estas nossas representações assimétricas, estes símbolos assimétricos do que é ser feminino e do que é ser masculino, era, no fundo, para chamar também a atenção para o facto de que, se calhar, se aquilo que recebemos do passado tivesse sido só esta perspectiva de Aristóteles, as coisas não seriam tão pesadas para a nossa visão, mesmo atual, do que é ser homem e do que é ser mulher. Mas se nos lembrarmos de que desde o início do cristianismo, que a doutrina que é feita interpretando uma das narrativas da criação, aquela em que primeiro Deus faz o Adão e depois a Eva, e faz a Eva a partir de uma parte de Adão. Ou seja, reitera a ideia de que as mulheres são criadas em segundo lugar, portanto, com certeza são menos importantes, por isso é que vem depois. E, além de tudo mais, ao contrário dos homens, do Adão, que é feito diretamente à imagem de Deus, as mulheres são feitas indiretamente à imagem de Deus, são feitas à imagem de Deus através de uma parte do corpo de Adão. Ou seja, digamos que a perspectiva de Aristóteles fica, deixem-me dizer a expressão, que não é minha, teologizada, ou seja, é como se estivesse ratificada pela divindade. Mas acresce a isto mais alguma coisa. Acresce a isto que também se foi explorando teologicamente a ideia de que a expulsão do paraíso se deveu ao facto da Eva ter seduzido Adão e tê-lo levado a comer o fruto da árvore proibida. Ou seja, o mal entra no mundo por responsabilidade da Eva. E, portanto, as mulheres, para além de serem seres incompletos e imperfeitos, são também a fonte do mal, são também
sedutoras, enganadoras, capazes de arrastar os homens para o mal. E qualquer de nós que tem mais de 40 anos sabe que isso é um lugar comum na cabeça da maior parte das pessoas entre nós, que é, bom, são as mulheres que desviam os homens. São estas 3 ideias. Portanto, por um lado, a mulher como um homem imperfeito. A mulher criada em segundo lugar por Deus. E a mulher causa do mal e da perdição dos homens, que, do meu ponto de vista, trabalham as nossas consciências de homens e mulheres e, no meu entender, contribuem decisivamente para aquilo que nós chamamos violência doméstica e que os espanhóis, os nossos vizinhos do lado, com mais acuidade, chamam violência de género. Porque realmente se trata disso. Se trata da capacidade de pensar, e eu estou-me a situar a este nível, ao nível daquilo que temos dentro de nós e nos movimenta, e nos informa, e nos informa, e nos condiciona, dizia aquilo que, de facto, pode levar um homem a considerar que as mulheres valem menos, que as mulheres sabem menos, que as mulheres podem menos. Não sei se alguém não estará a pensar neste momento se isto é mesmo assim, se isto hoje ainda faz sentido. E, nesse contexto, eu gostava de me explicar como é que, na voz, na perspectiva de alguns pensadores, nomeadamente Paul Ricoeur, que é um pensador que me é muito caro, tudo isto trabalha em nós. E tem a ver com a ligação entre a nossa memória coletiva, aquele sítio onde nós vamos buscar os tais padrões simbólicos, a nossa memória coletiva e a história. E diz ele, vou citá-lo, a memória imposta é assegurada por uma história autorizada, uma história oficial, uma história aprendida e celebrada publicamente. Uma memória exercida com efeito é, no plano institucional, uma memória ensinada. E é aqui que eu penso que se insere o papel do ensino da filosofia no secundário e que pode, de facto, ser decisivo para reverter o peso desta herança que, reafirmo, nos continua a trabalhar, embora também haja outras ideias que podem coabitar com ela. E, nesse sentido, a filosofia deve abordar as questões, sobretudo, insisto, as concepções antropológicas, isto é, o que é a natureza humana e qual é a relação entre a natureza humana no homem e na mulher, deve abordar estas questões não partindo do princípio que, quando fala de natureza humana, já não vale a pena falar de mais nada, porque toda a gente sabe que diz respeito aos homens e às mulheres. Pois a filosofia deve lutar contra aquilo que toda a gente sabe, contra o óbvio, contra aquilo que parece natural. E o que deve fazer, a sua obrigação, é puxar o impensado exatamente para o plano da reflexão. E, nesse sentido, deve falar das questões antropológicas, das questões dos valores, das questões da ação, efetivamente mostrando as diferenças e as desigualdades que foram pautando o nosso saber e a nossa formação. Para dizer que à filosofia compete criar novas representações sociais sobre o feminino, deve dar visibilidade ao tema da diferença ou da igualdade, não interessa agora se é pela diferença ou pela igualdade. O que deve é desconstruir
aquilo que está arraigado na nossa consciência, ou melhor, na nossa inconsciência, naquilo de que de facto, como eu disse, volto a usar a expressão, trabalha em nós, sem nós nos apercebermos disso, não é? E saber que é a história da filosofia que transmite também, esses padrões, essas simbologias que levam que se tenha de homem e de mulher uma perspectiva diferente. E, sobretudo, se procurar dizer tudo isto de outra maneira e desocultar vozes e temas e textos que falavam de outra maneira, faz uma coisa que também o Paul Ricoeur chama construção de uma memória crítica, e nesse contexto prova uma coisa que se calhar nós não pensamos muito, é que durante todo o tempo que constitui a nossa tradição, sempre houve homens e mulheres que falaram de outra maneira, que pugnaram pela igualdade, que pugnaram por mostrar que, ainda que fisicamente, fisiologicamente, homens e mulheres sejam diferentes, há uma natureza que tem uma igual dimensão e uma igual dignidade. Para falar só num nome, eu gostaria de referir aqui um homem, Paul Labarre, um discípulo de Descartes, que trabalhou exatamente partindo dos adquiridos de Descartes. A questão da análise racional, a questão de desfazer os preconceitos, a questão de trabalhar apenas com ideias simples e claras e evidentes. Escreveu 3 obras para, analisando toda a tradição que o constituía, escreveu 3 obras exatamente para demonstrar que a diferença como desigualdade, não é diferença como diferença, a diferença como desigualdade entre os sexos derivava da força e não da racionalidade. E pronto, isto era o que eu tinha para dizer, aceitando o vosso convite, que volto a agradecer e espero que seja útil para quem possa nós é que agradecemos a sua simpatia, a sua disponibilidade, a forma como aderiu a este nosso desafio. Nós é que temos que lhe agradecer colocamos à disposição de quem veja este webinar. Nós estamos disponíveis para responder às questões que nos queiram colocar. Poderão enviá-las para o endereço eletrónico que está a passar agora em rodapé. E, uma vez mais, até ao próximo webinar e esperamos que gostem. Muito obrigada, professora Fernanda. Obrigada. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.